O sexto segredo da mente milionária. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Você já se pegou criticando alguém que alcançou o sucesso que você sonha em ter? Talvez tenha pensado, mas também, com aquele dinheiro, qualquer um faz, ou ainda deve ter dado sorte. Essas frases parecem inofensivas, mas carregam uma energia poderosa e destrutiva. Elas são como pequenas âncoras invisíveis que te mantêm preso no mesmo lugar, enquanto a vida continua avançando sem você. Pouca gente tem coragem de admitir, mas a verdade é que há uma inveja disfarçada dentro de quase todo ser humano. Uma voz sutil que surge quando vemos alguém prosperar. Uma mistura de incômodo e comparação, como se o sucesso do outro diminuísse o nosso. Mas é justamente essa voz, alimentada por ressentimento, que bloqueia completamente a energia da prosperidade. Você não pode se tornar aquilo que despreza. E, no entanto, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Despreza aquilo que diz querer. T. Harv Eker é direto. As pessoas de mentalidade pobre olham para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Enquanto isso, as pessoas ricas o fazem com admiração, respeito e inspiração. E aqui está o segredo. A forma como você reage ao sucesso dos outros revela o tipo de sucesso que o universo permitirá que você viva. Se você vibra raiva, ironia ou julgamento, quando alguém prospera, está dizendo inconscientemente à vida: eu não quero isso. E o universo responde obedientemente, como quiser. É assustador perceber quantas pessoas vibram negatividade diante da vitória alheia. Algumas disfarçam em sarcasmo. Mas ele deve ter um padrinho forte. Outras se justificam. Ela só conseguiu porque teve sorte. E há ainda quem se vitimize. Os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nada para mim. Essa é a mentalidade da escassez, o discurso da vítima, a trilha sonora dos que nunca saem do lugar. Enquanto culpam os outros pelo próprio fracasso, vão reforçando a crença de que o sucesso é injusto, inacessível, quase sujo, e sem perceber, se afastam ainda mais dele. A mente pobre precisa que os ricos sejam maus para justificar a própria estagnação. Mas o universo não trabalha com justificativas, trabalha com vibrações. Se você acredita que o sucesso corrompe, o seu subconsciente fará de tudo para te proteger de se corromper também. E o resultado é simples: você nunca prospera. A mente milionária, por outro lado, entende que o sucesso do outro é uma prova viva de que também é possível para você. Ela vê na vitória alheia um espelho do potencial que existe dentro de si. Por isso, ao invés de julgar, ela admira. Admirar é reconhecer o reflexo da grandeza que habita em você. É dizer, se ele conseguiu, eu também posso. É transformar a inveja em inspiração, o julgamento em aprendizado e o ressentimento em combustível. Cada vez que você abençoa o sucesso de alguém, está vibrando na mesma frequência da prosperidade. E o universo entende essa vibração como um pedido claro. Quero isso também. Mas poucas pessoas sabem disso. A maioria vive num ciclo de ressentimento silencioso, desejando o sucesso e o rejeitando ao mesmo tempo. Elas querem crescer, mas criticam quem cresceu. Querem prosperar, mas zombam de quem prosperou. Querem ser admiradas, mas se incomodam quando alguém é admirado. E o que esquecem é que o subconsciente não entende ironia, ele só entende coerência. Se você odeia o sucesso dos outros, está programando a própria mente para odiar o seu quando ele chegar. Por isso, neste episódio da série Os Segredos da Mente Milionária, você vai descobrir um dos princípios mais sutis e mais poderosos da mentalidade da riqueza: o poder da admiração consciente. Vai entender como abençoar o que deseja em vez de invejar o que não tem.
e vai perceber que o ressentimento não é apenas uma emoção. É um bloqueio energético que impede o fluxo da prosperidade na sua vida. Prepare-se para uma virada profunda de percepção. Porque quando você muda a forma como reage ao sucesso alheio, o universo muda a forma como reage a você. A partir de agora, cada vez que você ver alguém prosperando, em vez de sentir incômodo, sentirá inspiração. Em vez de pensar, por que ele? Você pensará, por que não eu também? E nesse momento, algo dentro de você começará a mudar, silenciosamente, mas de forma irreversível. O ressentimento é como um veneno invisível. Entra em pequenas doses e parece inofensivo, mas, com o tempo, corrói tudo por dentro, especialmente o seu potencial de prosperar. Ele começa sutilmente, quando você compara a sua vida com a de alguém que tem mais. A comparação desperta o incômodo gera julgamento e o julgamento cria rejeição. Rejeição do outro, mas principalmente de si mesmo. É uma confissão inconsciente de que você ainda não se sente capaz de viver o mesmo. As pessoas de mentalidade pobre vivem dentro dessa armadilha mental. Elas olham para alguém bem-sucedido e pensam, por que ele e não eu? E sem perceber, essa simples pergunta já coloca o foco no lugar errado, no outro e não em si mesmas. Enquanto perdem tempo tentando entender o sucesso alheio, deixam de construir o próprio. A inveja é uma distração disfarçada de indignação. Ela te faz acreditar que está sendo justo, quando, na verdade, está apenas fugindo da responsabilidade. A mente pobre precisa de culpados para justificar os próprios resultados. Por isso, cria histórias. Os ricos são gananciosos. Eles trapaceiam, têm sorte, exploram os outros. Essas frases são como muralhas que protegem o ego, mas bloqueiam o crescimento. Elas funcionam como desculpas espirituais para a estagnação. Enquanto você acredita que os ricos são maus, o seu subconsciente trabalhará incansavelmente para te manter longe daquilo que associa ao mal. É impossível atrair aquilo que você condena. Essa é uma das leis mais implacáveis da mente. Você nunca poderá ser aquilo que despreza. E é por isso que tantas pessoas passam a vida tentando prosperar e não conseguem. Elas até estudam, trabalham duro, fazem o que é certo, mas há uma incoerência profunda vibrando dentro delas. Dizem, quero ser rico, mas sentem raiva dos ricos. Dizem, quero liberdade financeira, mas julgam quem a conquistou. O universo lê essa contradição como confusão energética e responde com bloqueio. T. Harv Eker explica que é espantoso observar o quanto as pessoas de mentalidade pobre alimentam raiva e até ódio por quem é bem-sucedido. Elas acreditam, em algum nível, que os ricos são os culpados pela situação difícil em que se encontram. Esse é o discurso da vítima, a armadilha emocional que tira todo o poder pessoal. Quando você acredita que alguém lá fora é o responsável pelo seu fracasso, está dizendo ao universo, eu não tenho controle sobre a minha vida. E a partir desse momento, perde a chave da própria prosperidade. A mente vitimista é uma especialista em terceirizar responsabilidade. Se algo dá errado, a culpa é do governo, da economia, do patrão, do sistema, do destino, de qualquer um, menos dela. Mas enquanto você culpa o mundo continua o mesmo. A culpa não transforma, o ressentimento não constrói e a comparação não enriquece. Elas apenas consomem energia e tempo, os dois recursos mais valiosos que você possui. Há também um outro tipo de ressentimento, mais disfarçado, mais perigoso. É aquele que se veste de moralidade. A pessoa diz, eu não quero ser rico, quero apenas ser feliz. Ou, dinheiro não é tudo. Ela acredita que está sendo sábia, mas na verdade está se protegendo do próprio medo de não conseguir. É mais fácil dizer que não quer do que admitir que tentou
e fracassou. E assim o ressentimento se transforma em filosofia de vida. Uma filosofia que disfarça o conformismo de virtude. O problema é que o subconsciente não distingue o que você diz do que você sente. Se você fala que quer prosperar, mas vibra julgamento, o que prevalece é a vibração. E o universo não responde às suas palavras, responde à sua energia. Ele te devolve exatamente o que você emite. Se você emite crítica, atrai crítica. Se emite inveja, atrai situações que despertam ainda mais inveja. Se emite admiração e gratidão, atrai experiências que ampliam essas emoções. O ressentimento é o oposto da gratidão. E enquanto o ressentimento fecha as portas da abundância, a gratidão as escancara. É por isso que as pessoas de mentalidade rica olham para o sucesso dos outros com alegria genuína. Elas não veem uma ameaça, veem um espelho, não sentem competição, sentem inspiração, porque entendem que o universo é abundante e o sucesso de alguém não diminui o seu, apenas prova que é possível. Mas para chegar a esse nível de consciência é preciso humildade. Humildade para reconhecer que o ressentimento é apenas um disfarce do medo. Medo de não ser capaz, medo de não merecer, medo de tentar e fracassar. E enquanto esse medo permanecer escondido, ele continuará controlando silenciosamente suas escolhas, suas palavras e seus resultados. Reconhecer o ressentimento é o primeiro passo para dissolvê-lo. Não com culpa, mas com consciência. A partir daqui, você vai aprender o que fazer com essa energia, porque o segredo não está em lutar contra o sentimento, mas em redirecionar o foco. E é exatamente sobre isso que o próximo bloco vai revelar. O poder oculto de abençoar aquilo que você quer. Existe uma sabedoria ancestral que diz: abençoe aquilo que você quer. Poucas frases são tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas quanto essa. Ela tem origem na filosofia havaiana Runa, um conjunto de ensinamentos espirituais que reconhecem a energia invisível que conecta todas as coisas. E Harvey Eker resgata essa verdade com maestria, lembrando: se você deseja prosperidade, pare de amaldiçoá-la quando a vê nas mãos dos outros. Abençoe, admire, ame, porque aquilo que você abençoa se aproxima e aquilo que você inveja se afasta. O que você sente ao ver alguém dirigindo um carro luxuoso, ou morando em uma casa linda, ou viajando para lugares que você sonha conhecer, a sua reação é o espelho da sua mentalidade. Se o primeiro pensamento é "isso é ostentação", deve estar devendo até a alma, ou "ninguém precisa de tanto", o universo registra essa vibração como rejeição. E você está, sem perceber, dizendo: "não quero isso para mim". Mas se, ao contrário, você pensa: "que incrível, eu também terei o meu tempo de viver isso", o universo entende que você está pronto para receber. A filosofia havaiana Runa ensina: abençoe aquilo que você quer. Quando vir alguém com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir alguém com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir alguém com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir alguém com um corpo saudável, abençoe a pessoa e o corpo. Essa prática aparentemente simples muda tudo, porque muda a sua vibração. Deixa de ser reativa e passa a ser criadora. Harvey Eker diz que o ressentimento contra as pessoas ricas é uma das maneiras mais seguras de continuar pobre. E o inverso também é verdadeiro. A admiração sincera pelos ricos é uma das formas mais rápidas de se alinhar à prosperidade. Não se trata de idolatria, mas de sintonia. Quando você admira alguém bem-sucedido, está dizendo à sua mente: é seguro ter sucesso. E essa é uma reprogramação profunda, porque o subconsciente precisa dessa permissão. Ele precisa acreditar que a riqueza é boa, que o sucesso é possível, que prosperar é um ato de merecimento, não de culpa. Abençoar é reconhecer o bem no outro.
E tudo o que você reconhece, você convida para dentro de si. Se você vê alguém feliz e abençoa essa felicidade, está vibrando felicidade. Se vê alguém próspero e abençoa essa prosperidade, está vibrando prosperidade. E o universo devolve na mesma frequência. É assim que a energia funciona. Ela expande tudo o que você amplifica. A inveja amplia a falta. A admiração amplia a abundância. Você já percebeu como as pessoas realmente prósperas vibram leveza quando falam do sucesso alheio? Elas celebram, elas aplaudem, porque entendem que o sucesso de um abre espaço para o sucesso de todos. Enquanto os ressentidos gastam energia com crítica, os prósperos se abastecem de inspiração. Eles observam alguém alcançando algo grande e pensam: isso é possível. Se ele fez, eu também posso. Esse tipo de pensamento é libertador porque rompe com a ilusão da escassez. Não existe pouco sucesso para repartir. O universo é um oceano infinito e cada um pode beber à vontade. E sabe o que é mais bonito nessa prática? Ela cria um círculo virtuoso. Quando você abençoa, você se torna abençoado. Quando deseja o bem, atrai o bem. Quando celebra o sucesso dos outros, prepara o caminho para o seu. É como se a energia dissesse: se ele vibra prosperidade pelos outros, é porque está pronto para recebê-la também. A admiração sincera é um ímã de oportunidades. Ela abre portas sem esforço, aproxima pessoas certas, cria pontes invisíveis entre você e o que deseja. Mas essa mudança não acontece da noite para o dia. É um treino. Você precisará praticar todos os dias. Toda vez que perceber o incômodo surgindo, transforme-o em bênção. Em vez de dizer, porque ele, diga, abençoado seja. Em vez de pensar, isso nunca vai acontecer comigo, diga, estou aprendendo com ele e minha hora vai chegar. E quando menos esperar, o seu olhar terá mudado. Você passará a enxergar beleza onde antes havia comparação, inspiração onde antes havia inveja e gratidão onde antes havia escassez. Abençoar o que você quer é um ato de fé, é dizer ao universo: eu acredito que isso também é possível para mim. E o universo responde com a mesma generosidade: então venha, eu estava esperando você. Esse é o poder que desperta quando você troca o ressentimento pela admiração. Você deixa de ser um inimigo da abundância e se torna um canal dela. E é exatamente isso que as pessoas ricas fazem todos os dias, consciente ou inconscientemente. Elas celebram o sucesso, respeitam a conquista e vibram gratidão, porque entenderam o segredo. A prosperidade é uma corrente e só flui na direção de quem mantém o coração aberto. Existe uma lei silenciosa que rege o universo e, quando compreendida, muda completamente a sua relação com a prosperidade. A lei da identificação. Ela afirma que você só pode atrair aquilo com o que se identifica. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. E é por isso que a inveja, o julgamento e o ressentimento são tão perigosos. Eles criam separação. Fazem o seu subconsciente acreditar que você e a prosperidade estão em lados opostos. E quando há separação, não há atração. A mente milionária vive em estado de unidade. Ela entende que o sucesso de outra pessoa não é uma ameaça, mas uma evidência de que a abundância está disponível para todos. Ela vê alguém prosperando e pensa: isso é um sinal do que também é possível para mim. Essa é a diferença vibracional entre quem atrai e quem repele a riqueza. Enquanto uns se sentem diminuídos diante do sucesso alheio, outros se sentem inspirados e fortalecidos. E o universo responde exatamente a essa energia. Você já notou que pessoas constantemente negativas parecem viver os mesmos tipos de situações? Elas dizem: todo mundo é falso e só encontram falsidade.
Dizem, ninguém presta e só atraem decepções. Dizem, é difícil prosperar e vivem provas dessa dificuldade. Mas as pessoas que escolhem ver o bem, encontram o bem. Aquelas que acreditam que a vida é generosa, vivem coincidências felizes. Isso não é sorte, é sintonia. O mundo externo é sempre um reflexo do interno. Você vê o que é, não o que quer. A lei da identificação é implacável. Tudo aquilo que você condena, o seu subconsciente entende que deve evitar. Por exemplo, se você acredita que os ricos são gananciosos, o seu sistema interno vai te afastar de qualquer comportamento que se pareça com isso. Ele vai sabotar suas finanças, suas decisões e até suas oportunidades apenas para te manter coerente com o que acredita. O subconsciente não quer te punir, ele quer te proteger. Mas para protegê-lo daquilo que você julgou ruim, ele acaba te afastando exatamente daquilo que você queria viver. Por isso, a mudança precisa acontecer primeiro dentro. Você precisa permitir que a riqueza se torne algo seguro e sagrado dentro de você. Precisa ressignificar a imagem do sucesso, entender que prosperar não é explorar ninguém, mas multiplicar valor. Que ser rico não é sinal de arrogância, mas de contribuição. Que o dinheiro, nas mãos certas, é um amplificador de bondade. E quando essa compreensão se instala, algo muda profundamente. O seu campo vibracional se alinha ao fluxo da abundância. A energia não distingue pessoas, distingue frequências. Ela não analisa quem merece mais ou quem trabalhou mais. Ela apenas responde àquilo que você emite. E o que você emite depende do que você sente. Quando você vibra ressentimento, está emitindo escassez. Quando vibra admiração, está emitindo abundância. E o universo, como um espelho perfeito, devolve exatamente a mesma imagem. Pense no seu corpo como uma antena. Cada emoção que você sente é uma frequência. Quando sente inveja, a antena se conecta a outras vibrações de falta e comparação. Mas quando sente alegria genuína pelo sucesso alheio, a antena se conecta à frequência da prosperidade. Você entra na mesma faixa vibracional daqueles que estão crescendo, e o crescimento começa a te encontrar também. A mente pobre vive se defendendo daquilo que gostaria de viver. Ela cria frases como, eu nunca teria coragem de ser assim. Esses ricos são todos egoístas. Sem perceber, está se excluindo da vibração da prosperidade. Já a mente rica diz, que bom que alguém conseguiu, isso me inspira. Ela entende que a conquista do outro é uma oportunidade de calibrar a própria vibração, de se aproximar energeticamente do que deseja. Você não precisa desejar o mesmo que o outro, precisa apenas reconhecer o valor do que ele representa, porque no fundo o universo não te dá o que o outro tem, ele te dá o que você se permite sentir. E quando você sente admiração, o universo interpreta como prontidão. Ele entende que você está aberto para receber. Essa é a essência da lei da identificação. Você se torna o que respeita. Quando respeita o sucesso te respeita. Quando celebra a prosperidade dos outros, a vida encontra caminhos inesperados para celebrar a sua. É uma troca silenciosa, mas implacável. Porque tudo o que você reconhece como bom se torna parte da sua energia. A partir de hoje, observe o que sente quando vê alguém prosperando. Se houver incômodo, use-o como termômetro. Ele mostra onde ainda há separação. Transforme essa sensação em admiração, mesmo que no começo pareça forçado. Diga a si mesmo, eu também vou chegar lá. E repita isso até que se torne natural. Quando a admiração for sincera, o universo já estará abrindo as portas. Lembre-se, o que você rejeita se distancia. O que você abençoa se aproxima. E o que você ama floresce. Por isso, amar o sucesso dos outros é o jeito mais rápido e inteligente de preparar o terreno para o seu próprio sucesso.
Saber o que fazer é apenas o começo. O poder real está em praticar. Harv Eker repete várias vezes: nós somos criaturas de hábitos. A prosperidade não nasce de uma revelação, mas da repetição consciente de novas atitudes mentais. E o segredo deste código é justamente esse: transformar a admiração em um hábito. A cada dia, em cada situação, em cada contato com o sucesso alheio, você tem uma escolha: invejar ou abençoar. E o que você escolher se tornará parte de quem você é. A primeira etapa é reprogramar o olhar, é aprender a substituir o julgamento pela inspiração. Toda vez que ver alguém prosperando, alguém que conquistou algo que você ainda não tem, use isso como gatilho para expandir sua própria visão. Em vez de se perguntar, por que ele tem e eu não? Pergunte, o que posso aprender com ele? Essa simples mudança de foco é transformadora, porque tira você da posição de vítima e te coloca na posição de aprendiz. Enquanto o invejoso gasta energia criticando, o admirador investe energia crescendo. A mente rica não se ofende com o sucesso dos outros, ela se educa através dele. Treine esse olhar todos os dias. Quando a comparação surgir, sorria e diga, eu também posso. Você estará, sem perceber, reprogramando seu subconsciente para acreditar que a abundância é uma realidade possível e acessível. A segunda etapa é praticar a bênção ativa. Não basta deixar de julgar, é preciso enviar energia positiva. Quando vir alguém com uma bela casa, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir alguém com um corpo saudável, abençoe a pessoa e o corpo. Quando vir alguém com um relacionamento amoroso e equilibrado, abençoe a pessoa e o relacionamento. Abençoe o sucesso, o dinheiro, a paz, a alegria, a liberdade, tudo o que você deseja manifestar. Essa prática é como trocar o canal da sua frequência. Você deixa de emitir escassez e começa a emitir gratidão e expansão. E o universo reconhece essa nova vibração. É como se você dissesse silenciosamente, eu também quero experimentar essa energia. E pouco a pouco, ela começa a se mover na sua direção. No início, talvez isso pareça estranho. O ego vai resistir, vai dizer, por que eu deveria abençoar alguém que tem o que eu quero? Mas persevere, a cada bênção sincera você dissolve uma camada de resistência interna. É como limpar o vidro sujo através do qual você enxerga o mundo. A vida não muda de repente, ela começa a mudar quando você muda o olhar. E a bênção é o pano que remove a névoa do julgamento. A terceira etapa é proteger o seu ambiente mental. Você pode estar cultivando uma nova vibração, mas se continuar cercado de pessoas que vivem reclamando, zombando e criticando quem cresce, sua energia será drenada. A mente é como um jardim. Você precisa escolher com quem vai dividir o terreno. Afaste-se dos que tratam o sucesso com sarcasmo e ironia. Essas pessoas não são inimigas, apenas estão presas a um padrão de escassez. Mas se você permanecer nesse campo energético por muito tempo, será contaminado pela mesma frequência. Escolha conviver com quem vibra alto, com quem comemora vitórias, com quem fala de possibilidades e não de limitações. Isso não é arrogância, é higiene emocional. Crie o hábito de conversar sobre ideias, não sobre pessoas. Quando alguém começar uma conversa de crítica, mude o tom. Que bom que ele conseguiu. Isso mostra que é possível. E com o tempo, essa postura vai se tornar natural. E sua presença começará a elevar o ambiente à sua volta. Você se tornará aquele tipo de pessoa que irradia leveza e magnetismo, porque o seu coração vibra em sintonia com a prosperidade. Essas três etapas, reprogramar o olhar, praticar a bênção ativa e proteger o ambiente mental, são mais do que comportamentos, são rituais de alinhamento energético. Você estará, dia após dia, reeducando o seu subconsciente,
ensinando-o que o sucesso é seguro, que a abundância é bem-vinda, que o crescimento é natural. E quanto mais praticar, mais fácil ficará. E então, um dia, você perceberá algo extraordinário. As coisas começarão a fluir. As oportunidades virão de lugares inesperados. As pessoas certas se aproximarão e a vida parecerá cooperar com você. Nada mágico. Apenas a consequência natural de uma mente que deixou de lutar contra o sucesso e passou a dançar com ele. A prosperidade sempre esteve aí. Você só precisava parar de rejeitá-la. Abençoar o que você quer é uma forma de dizer ao universo: estou pronto para receber. E o universo, fiel como sempre, responde: então que assim seja. A prosperidade é uma energia viva e ela nunca floresce em corações ressentidos. A inveja, o ciúme, o julgamento, tudo isso são nuvens que escondem o sol da abundância. Mas quando você aprende a admirar, quando escolhe abençoar, o céu se abre. A vida volta a brilhar. Você começa a perceber que a prosperidade dos outros não é uma ameaça, e sim uma mensagem. Olha o que também está disponível para você. As pessoas ricas entenderam isso. Elas não gastam energia odiando, duvidando ou criticando quem tem sucesso. Elas observam, aprendem, se inspiram. E é por isso que continuam crescendo. Porque o sucesso, assim como a luz, se multiplica quando é refletido, e não quando é combatido. O ressentimento é resistência, a admiração é permissão, e a permissão é a porta de entrada para todas as bênçãos que o universo quer entregar. Pense nisso. Como você pode se tornar algo que despreza? Como o dinheiro poderia fluir para alguém que acredita que ele é sujo? Como a abundância chegaria até quem a condena nos outros? É impossível. A energia do julgamento cria distância, enquanto a energia da gratidão cria proximidade. E a partir do momento em que você decide abençoar tudo o que deseja, o amor, a saúde, o sucesso, o dinheiro, o universo começa a te reconhecer como parte dessa vibração. Harvey Eker diz que o ressentimento contra os ricos é uma das maneiras mais seguras de permanecer pobre. Mas há um outro lado dessa verdade. A admiração pelos ricos é uma das formas mais rápidas de atrair prosperidade. Porque quando você vibra amor e respeito pela riqueza, ela começa a se mover em sua direção. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via escassez, passa a se inspirar onde antes se irritava, passa a expandir onde antes se limitava. Tudo muda porque você muda. O sucesso dos outros não diminui o seu, ele o revela. Ele mostra que o que é possível para um ser humano é possível para todos. A diferença está na forma como você reage. A inveja diz: não é justo. A admiração diz: que bom que é possível. A primeira fecha a porta, a segunda abre o caminho. E aqui está o ponto mais bonito desse código. Quando você abençoa o sucesso alheio, está, na verdade, abençoando o seu próprio futuro. Você está dizendo à vida: eu acredito na abundância. E o universo responde com a mesma frequência. Então que a abundância também te encontre. Porque a energia da gratidão é o idioma que o universo mais entende. E declare comigo, não apenas com palavras, mas com sentimento, com verdade, com vibração. Eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Sinta a força dessa declaração vibrando em cada célula do seu corpo. Ela é o antídoto contra o ressentimento, o ciúme e o medo. Ela reprograma o seu inconsciente. A partir de agora, toda vez que vir alguém prosperando, repita mentalmente: eu o abençoo. A sua vitória me inspira. A sua abundância anuncia a minha. Esse é o segredo dos ricos. Eles celebram o sucesso, o deles e o dos outros. Eles sabem que o sucesso é uma corrente e que toda vez que alguém sobe, o mundo inteiro sobe junto.
Quando você entende isso, a competição se dissolve e o amor entra no lugar. E é nesse estado de amor e admiração que a abundância escolhe morar. Escreva nos comentários a sua declaração. Deixe o universo ouvir o som da sua nova vibração e compartilhe este vídeo com alguém que ainda precisa curar o olhar sobre o sucesso alheio. Você pode ser o canal que levará essa consciência a outra pessoa. E ao fazer isso, reforçará ainda mais a energia da prosperidade em sua própria vida. E lembre-se, este é apenas o 6º de 17 códigos da mente milionária. No próximo episódio da série Os Segredos da Mente Milionária, você vai descobrir um princípio surpreendente. Então inscreva-se, ative o sininho e não perca o próximo vídeo. Até lá, celebre o sucesso dos outros, abençoe o que deseja e mantenha o coração aberto. Porque o universo sempre devolve o que você emite, e quem emite amor pela prosperidade vive rodeado por ela.